Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje, a gente vai desvendar um mistério que nos acompanha desde sempre: a complexa dança entre homens e mulheres. Já parou para pensar por que certas verdades sobre nós são, digamos, um tabu ou até mesmo consideradas ofensivas? Por que a gente insiste em ignorar o que a história, a psicologia e a própria vida nos mostram sobre as diferenças, não só no valor, mas na nossa essência, naquilo que nos move e desejamos? Pois bem, vamos mergulhar nas ideias de um gigante da mente, Carl Jung, e descobrir como ele via essas forças que moldam nossos encontros e desencontros. Fiquem ligados até o fim, porque o papo de hoje promete revirar algumas certezas. E claro, se curtirem a prosa, já sabem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem as próximas explorações. É de graça e ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo massa para vocês. Você já se pegou questionando o porquê de certas verdades sobre o feminino e o masculino serem empurradas para debaixo do tapete, silenciadas ou até carimbadas como algo ofensivo? Puxa vida! Apesar de tudo que a história, o divã da psicologia e a própria estrada da vida nos ensinaram, continuamos batendo o pé que homens e mulheres são fundamentalmente iguais. Não só no valor, o que é um tremendo fato, mas na própria fibra de quem somos, no que nos move por dentro e no que realmente almejamos. Que complicação, né? Carl Jung, um sujeito de cabeça lá na frente, discordava dessa ideia de que somos todos farinha do mesmo saco. Ele acreditava que, por trás daquelas máscaras que usamos em sociedade, debaixo dos papéis bonitinhos e das expectativas educadas, espreitam forças antigas, padrões psicológicos tão enraizados que moldam como homens e mulheres se veem, desejam e de quebra se entendem, ou não. A essas forças, ele deu o nome de arquétipos. E um dos mais importantes, e por que não dizer, mais mal compreendidos, é a ânima, aquela imagem do feminino que mora lá no fundo da psique masculina. Enquanto pensadores como Schopenhauer, aquele com a mente afiada, viam as mulheres sob o prisma da biologia e do instinto, um tanto simplista, convenhamos, Jung deu um mergulho mais fundo. Ele percebeu que boa parte do que os homens creem sobre as mulheres e o que as mulheres esperam dos homens não brota de uma compreensão racional, mas de algo que chamo de projeção. Sabe, a gente não se apaixona por quem a pessoa realmente é, a gente se encanta pelo que ela espelha lá do fundo do nosso inconsciente. É uma coisa danada. Para Jung, isso explicava por que tantos relacionamentos são construídos sobre um castelo de cartas de confusão e, ai de nós, decepção. Um homem, de repente, não enxerga a mulher de forma nítida, sacou? Ele vê a sua ânima, a imagem feminina, que ele carrega por dentro, moldada por mitos da infância, sonhos esquisitos e aquelas histórias coletivas que nos embalam. Ele se entrega, então, não a uma pessoa de carne e osso, mas a um símbolo. E quando a realidade, aquela teimosa, finalmente rasga o véu da ilusão, a desilusão bate à porta. Essa tal projeção, veja bem, não é um erro, é um mecanismo da nossa psique. O perigo mora justamente em confundirmos a projeção com a pessoa de verdade. Jung acreditava que a sociedade moderna, com seus 1001 filtros, até incentiva essa confusão. Somos ensinados a acreditar em almas gêmeas, em amores de contos de fadas e compatibilidade eterna. Mas tudo isso, no fundo, desvia o olhar da verdade mais profunda. Que homens e mulheres carregam energias inconscientes que se chocam, se atraem e se repelem com uma força que vai muito além do nosso controle consciente. A verdade nua e crua é que muita gente, convenhamos, nunca se apaixona de fato um pelo outro. Apaixonam-se pelas próprias projeções, ora essa. E quando essas projeções, como fumaça ao vento, somem no ar, a pessoa se sente traída. Não é que o outro tenha mudado, não. É que a ilusão, aquela danada, simplesmente morreu. A visão de Jung sobre o feminino e sobre as mulheres se não era de forma alguma pejorativa, era sim terrivelmente complexa.
Ele não reduzia as mulheres a meros instintos ou a uma biologia simplória. Muito pelo contrário, ele as via como a própria encarnação de um poder psíquico profundo, conectadas com a natureza, com a lua cheia, com o próprio corpo e com o mistério do inconsciente que nos habita. Mas ele também alertava. Quando os homens projetam sua anima nas mulheres, quando as enxergam apenas como curandeiras, musas inspiradoras ou redentoras, eles as roubam de sua humanidade plena. Pior ainda, eles continuam presos em uma espécie de imaturidade psicológica. O homem que venera o feminino sem antes integrá-lo dentro de si, esse continua um menino. Ele busca o resgate emocional, foge da responsabilidade como o diabo, da cruz, e romantiza em vez de se relacionar de verdade. E a mulher, coitada, que se vê enredada nessa projeção, muitas vezes acaba carregando um fardo que nunca pediu, o peso de ser a fantasia de alguém, em vez de sua própria e plena essência. Jung acreditava que essa é uma das raízes do sofrimento nos relacionamentos. Não é ódio, não é desigualdade, é, simplesmente, uma confusão inconsciente. Então, o que acontece quando essas fantasias começam a ruir? Quando os homens começam a ver as mulheres não como deusas intocáveis ou como inimigas a serem combatidas, mas como seres humanos com suas próprias sombras, suas necessidades e seus instintos. Esse momento, muitas vezes doído, é o início do crescimento psicológico. Mas só se o homem tiver a coragem de retirar a projeção e, pasmem, encarar o feminino que vive dentro dele primeiro. E isso, meu amigo, é o que ninguém quer ouvir, porque significa que o amor não é sobre encontrar a metade da laranja. É sobre encarar as partes de você mesmo que você tem evitado a todo custo. E isso, francamente, dá trabalho. Exige o que chamamos de integração da sombra. Pede um tipo de honestidade emocional para a qual a sociedade, com seus roteiros polidos e narrativas românticas, raramente nos prepara. Se a psique masculina é assombrada por uma ânima mal compreendida, a psique feminina, por sua vez, trava uma luta com o ânimos, a imagem interna do masculino, e assim como os homens projetam nas mulheres, elas também projetam nos homens força, salvação, segurança e até mesmo perigo. Essas projeções espelhadas abastecem a atração, mas também as intermináveis desavenças. Jung não dizia isso para nos dividir. Dizia para que pudéssemos, finalmente, começar a nos encontrar além da ilusão, além da projeção, como indivíduos inteiros no longo caminho da individuação. Mas para chegar lá, precisamos primeiro encarar a fantasia. Carl Jung nunca defendeu a ideia de que homens e mulheres são como quadros em branco, totalmente esculpidos pela cultura e pela socialização. Ele reconhecia, sim, a importância da criação e do ambiente, claro, mas também apontava para algo mais antigo, mais profundo e muito mais difícil de encarar. As forças arquetípicas incrustadas na nossa psique, forjadas por milhões de anos de evolução, vivências e mitos. Para Jung, a ideia de que homens e mulheres são psicologicamente idênticos não é só ingenuidade, é perigosa. Ela nos cega para as maneiras sutis, mas essenciais, pelas quais nossos instintos, impulsos biológicos e imagens inconscientes moldam o comportamento. Quando a gente simplesmente ignora essas forças, não nos tornamos mais iluminados. Ficamos mais perdidos, mais reativos e bem mais propensos a culpar o outro pelo que não resolvemos dentro de nós mesmos. Onde Schopenhauer enxergava as mulheres como seres irracionais e instintivos de uma forma meio depreciativa, Jung deu uma guinada nessa visão. Ele via o instinto não como uma inferioridade, mas como profundidade, como uma conexão com o inconsciente, com a natureza, com os ciclos e ritmos que os homens, por muito tempo, temeram ou tentaram dominar. No modelo de Jung, as mulheres não eram criaturas de emoções superficiais,
mas sim guardiãs da vida interior. Elas carregavam o mistério do corpo, a intuição do sentir e o conhecimento simbólico da lua, da terra, do útero, todas as coisas que foram esquecidas em um mundo obcecado pela luz da lógica. Mas essa conexão com o instintivo, ela tem suas consequências. Jung argumentava que, assim como os homens são frequentemente seduzidos pela ilusão de controle, as mulheres podem ser arrastadas pela força da emoção. Ambos os gêneros sofrem quando perdem o equilíbrio, quando a mente consciente é dominada pelo que jaz lá no fundo. Em mulheres, o ânimos não integrado pode aparecer como uma racionalidade fria, uma crítica cortante ou, quiçá, uma possessividade pegajosa. Nos homens, a ânima reprimida pode emergir como um caos emocional, projeção ou dependência. Essas forças, veja bem, não são escolhidas, elas são herdadas. Elas vivem dentro de nós, estejamos cientes delas ou não. E é aqui que o instinto se torna crucial. Porque o instinto, quando deixado no escuro do inconsciente, não desaparece. Ele controla das sombras, meu amigo. Muito do que chamamos de paixão, desejo ou atração não é uma decisão racional, mas um movimento da psique, impulsionado por necessidades ancestrais, anseios arquetípicos e feridas internas que nem ousamos mencionar. Por exemplo, Jung acreditava que os homens muitas vezes buscam a grandeza não apenas para alcançar algo, mas para fugir do medo de um vazio interior. Aquele impulso para construir impérios, para conquistar, para inventar, é frequentemente uma compensação pela ausência de integração emocional. Os homens externalizam a energia, projetam-na no mundo, porque ainda não aprenderam a encarar seu feminino interior, a ânima. É por isso que muitos homens se sentem profundamente atraídos por mulheres que encarnam a doçura, a beleza, o acolhimento ou a intuição. Não é só porque as acham atraentes. É porque esses traços simbolizam algo que lhes falta lá dentro. Eles não querem só a mulher, querem o que ela representa. Essa dinâmica cria um baita mal-entendido. Um homem pode idealizar uma mulher por sua sensibilidade, por sua calma, por sua alma, sem perceber que o que ele está vendo, na verdade, é seu próprio inconsciente projetado para fora. E quando o relacionamento se aprofunda e a projeção começa a desvanecer, ele muitas vezes sente uma pontada de decepção ou até raiva. Ele pode dizer, ela mudou, quando na verdade a ilusão é que deu adeus. Jung chamou esse momento de retirada da projeção e, embora doloroso, é o alvorecer da maturidade. É a porta de entrada para um relacionamento real, onde cada pessoa vê a outra não como salvadora ou objeto, mas como uma alma companheira, lutando com suas próprias sombras. Agora, vamos inverter a moeda. As mulheres também, com frequência, projetam o ânimos, a figura masculina dentro da psique feminina. Ele é frequentemente idealizado como um protetor, um herói, uma mão firme e segura que pode trazer ordem e segurança. Quando uma mulher encontra um homem que reflete essa imagem, mesmo que de leve, a atração é intensa. Mas, novamente, não é sobre ele de verdade. É sobre o arquétipo interior, a imagem que vive em seu inconsciente. E assim como o homem se sente esmagado quando sua fantasia da mulher perfeita não se sustenta, a mulher fica desiludida quando o homem se mostra falível, emotivo ou, quem diria, fraco. Ela queria o herói, mas ganhou um ser humano. Jung nunca disse que esses padrões estão errados, eles são naturais, mas quando deixados sem exame, causam um sofrimento danado. O instinto sem freios nos leva não ao amor, mas à projeção, à decepção e ao ressentimento. Então, qual é a saída? Jung acreditava que o caminho a seguir não é destruir as diferenças de gênero, mas sim tomar consciência delas. O feminino e o masculino vivem dentro de cada pessoa, e somente reconhecendo, integrando e respeitando esses opostos, é que podemos começar a nos relacionar uns com os outros como seres inteiros. A essa jornada de vida,
Ele deu o nome de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, confrontando seu próprio inconsciente. Isso significa assumir sua sombra, resgatar suas projeções e não exigir mais que o sexo oposto carregue suas feridas. Satisfaça suas necessidades não atendidas ou te complete. A maioria das pessoas, na visão de Jung, nunca chega a esse ponto. Elas permanecem presas em círculos viciosos de instinto e fantasia, culpando o outro para sempre por seus conflitos internos. Mas aqueles que fazem o trabalho, aqueles que ousam explorar a própria psique, começam a ver os relacionamentos não como uma salvação, mas como espelhos. Não como um campo de batalha, mas como um caminho para a totalidade. Jung acreditava que o que a maioria das pessoas chama de amor não é amor de verdade, pelo menos não da forma como o imaginamos, não como compreensão mútua, não como uma profunda conexão espiritual e nem mesmo como uma escolha consciente. Na sua visão, o amor, como é vivenciado pela maioria, é mais precisamente descrito como projeção, uma ilusão vívida, carregada de emoção, lançada pelo inconsciente sobre outra pessoa, geralmente do sexo oposto. E essa projeção, alertava Jung, é tão poderosa, tão encantadora, que a maioria das pessoas a confunde com a verdade. Elas acreditam ter encontrado sua alma gêmea, sua outra metade, sua contraparte destinada. Mas o que elas realmente encontraram é o rosto da sua própria psique refletido em outro ser humano. Para um homem, essa projeção acontece através da anima, o arquétipo feminino interno, moldado por todas as mulheres que ele conheceu, amou, temeu ou imaginou. A primeira marca do feminino, muitas vezes sua mãe, forma a base dessa imagem interior. À medida que ele amadurece, histórias, culturais, experiências pessoais e anseios inconscientes adicionam novas camadas de significado a ela. Eventualmente, ele não vê as mulheres como elas são, mas como vasos para essa imagem arquetípica. Ele se apaixona não pela mulher, mas pela sua própria alma perdida, que veste o rosto dela. Jung não dizia isso para descartar o amor romântico. Muito pelo contrário. Ele acreditava que, através dessas projeções, estamos sendo, na verdade, chamados à totalidade. A anima representa o lado emocional e intuitivo não desenvolvido da psique masculina. Quando um homem se sente atraído por uma mulher que incorpora essas qualidades, não é apenas atração sexual, é sobre integração. Sua alma o está chamando para resgatar algo que ele perdeu ou ignorou. Mas aqui está o problema. Em vez de fazer o trabalho interno para recuperar essas qualidades, a maioria dos homens tenta possuí-las através da mulher. Em vez de desenvolver sensibilidade, empatia e quietude interior dentro de si mesmos, eles se apegam à mulher que representa essas coisas e tentam mantê-la por perto. E quando ela falha em permanecer um reflexo perfeito daquele ideal interior, o que inevitavelmente vai acontecer, eles se sentem traídos. A projeção se rompe. A ilusão se desfaz, e o homem fica com uma escolha. Ou a culpa por ter mudado, ou reconhece que nunca a conheceu de verdade em primeiro lugar. Essa quebra da ilusão é o que Jung chamou de momento de retirada. É doloroso, desorientador, muitas vezes humilhante, mas também é essencial, porque só então, quando a projeção foi despedaçada, o amor verdadeiro pode começar. Um amor não baseado em fantasia ou desejo inconsciente, mas em presença lúcida e reconhecimento mútuo. Agora vamos inverter a dinâmica. As mulheres também caem em projeções. No caso delas, a projeção é moldada pelo ânimos, o arquétipo masculino interno, frequentemente formado pela imagem do pai, mais tarde infundido com ideais culturais de força, intelecto, proteção e propósito. O animus aparece em sonhos e fantasias como um homem sábio, um guerreiro, um guia, ou, em seus polos mais sombrios, como um tirano dominador
ou um crítico frio. Quando uma mulher projeta seu ânimos em um homem, ela muitas vezes o vê como mais do que ele é. Um símbolo de salvação, de ordem, de propósito. Ela sente que ele pode guiá-la, estabilizá-la, dar-lhe significado. Mas o que ela realmente anseia é por direção interna, força interior, clareza mental, traços que ela ainda não desenvolveu ou aceitou em si mesma. E quando o homem falha em incorporar essas coisas perfeitamente, quando ele fraqueja, se torna vulnerável, emotivo ou perdido, ela também se sente desiludida. A ilusão se quebra e ela também enfrenta uma escolha. Ou recua para o ressentimento, ou começa o trabalho de integração do ânimos, aprendendo a ouvir sua própria voz interior de razão e estrutura, em vez de buscá-la exclusivamente em outro. Jung descreveu toda essa dinâmica como uma tragédia dos relacionamentos modernos. Não porque o amor esteja condenado, mas porque a maioria das pessoas nunca reconhece o que realmente está acontecendo. Elas não estão se apaixonando uma pela outra. Estão caindo nos arquétipos uma da outra. E enquanto esses arquétipos permanecerem inconscientes, o relacionamento é mais uma peça de teatro do que uma parceria. Ele escreveu: onde o amor governa, não há vontade de poder. E onde o poder predomina, o amor está ausente. Mas o que acontece quando o amor é poder? O que acontece quando o inconsciente usa a atração como uma forma de manipular, dominar ou satisfazer necessidades infantis não atendidas? Então o que chamamos de paixão vira um campo de batalha. Os relacionamentos se tornam lutas por poder disfarçadas de devoção. A gente persegue o que nos falta, controla o que tememos e nos usamos uns aos outros para evitar nos encontrar. É aqui que o conceito de Jung sobre a sombra se torna crucial. A sombra é tudo o que reprimimos, negamos ou desconsideramos dentro de nós. E em relacionamentos íntimos, ela não desaparece, é projetada no outro. O homem controlador que acusa sua parceira de ser manipuladora, a mulher ansiosa que vê seu parceiro como emocionalmente indisponível, muitas vezes o que mais odiamos no outro é o que secretamente carregamos dentro. O amor, então, se torna não apenas uma oportunidade para a felicidade, mas para a cura. Se formos corajosos o suficiente para olhar para nossas projeções, para resgatar nossas sombras, para retirar a ânima e o animus, e ver o outro como realmente é, iniciamos o caminho, lento e doloroso em direção à intimidade real. Não fantasia, não posse, mas presença. Jung sabia que poucos estão dispostos a fazer esse trabalho. Exige autoconfrontação, humildade e a perda de ilusões reconfortantes. Mas para aqueles que o fazem, para aqueles que podem encontrar o outro não como um salvador ou um projeto, mas como uma pessoa inteira trilhando seu próprio caminho, o amor se transforma. Ele se torna um vaso não para validação, mas para transformação. Ele se torna sagrado. Carl Jung nunca prometeu conforto. Sua psicologia não foi construída para acalmar egos ou reforçar mitos culturais. Ela foi construída para libertar a alma, para nos guiar através da escuridão dentro de nós mesmos e para a clareza do autoconhecimento. E quando se tratava do relacionamento entre homens e mulheres, ele não oferecia um caminho fácil, nem uma utopia de perfeita harmonia. O que ele oferecia era a verdade, e a verdade nunca é fácil. A realidade nua e crua que ninguém quer ouvir é esta. A maior parte do que chamamos de amor é um espelho. A maior parte do que desejamos no outro é algo que nos falta. A maior parte do nosso coração partido não vem do que o outro fez, mas do colapso das nossas próprias ilusões. E esse colapso é necessário, porque só quando a projeção se quebra é que o relacionamento real pode começar. Jung não pregava a mesmice entre os sexos. Ele não afirmava que homens e mulheres são almas indistinguíveis em corpos diferentes.
Ele via o feminino e o masculino como forças complementares, cada uma carregando sabedoria única, cada uma carregando feridas únicas. E quando essas forças se encontram inconscientemente, elas colidem, mas quando se encontram conscientemente, elas curam. O amor não é para te completar, é para te despertar. Se você vê no outro algo divino, pergunte a si mesmo: essa divindade também está enterrada dentro de mim? Se você se sente atraído por alguém que te traz calma, segurança, excitação ou força, pergunte: que parte de mim eu silenciei que anseia por essa energia? Porque até que façamos esse trabalho interno, continuaremos a repetir o mesmo ciclo: atração, projeção, decepção, culpa. Confundiremos nossa própria alma ferida com a alma de outro e chamaremos isso de romance. Jung ensinou que a única saída desse ciclo é através da individuação, a longa e difícil jornada de se tornar inteiro. Isso significa encontrar sua ânima, integrar seu ânimos, confrontar sua sombra, resgatar suas projeções e se posicionar não como metade de uma pessoa procurando completude, mas como uma pessoa plena, disposta a encontrar outro não para salvar ou ser salvo, mas para compartilhar o caminho. Isso não é amor sentimental, não é amor de conto de fadas, não é amor confortável, é amor real. E em um mundo que se afoga em ilusões, essa pode ser a coisa mais rara de todas. Ufa, que viagem, não é mesmo? Espero que este novo roteiro tenha te ajudado a enxergar esses conceitos de Carl Jung de uma forma ainda mais profunda e instigante. Se você chegou até aqui e curtiu essa exploração do mundo interior, por favor, deixe seu like. É um clique rapidinho que faz uma diferença enorme pra gente. E claro, se ainda não o fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí. Seu apoio é o combustível para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para você. Até a próxima aventura.